Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 97, de 180. Pai e amigo. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo. Moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Jesus, Lucas 15, 20. É possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Anseias respirar a fé pura, entregar-te aos místeres do bem, contudo trazes remorso e tristeza. Dissipaste as forças da vida, extraviaste votos santificantes, erraste, caíste na negação, qual viajor que perdesse a luz. Entretanto, recorda a providência divina e reergue-te. O amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do filho pródigo. O reencontro não se deu em casa, com remoques e humilhações para o moço em desvalimento, assinalando-o no caminho de volta. E quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou que o filho se penitenciasse o rojo, não exigiu escusas, não solicitou justificativas, e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos no estudo deste livro, Palavras de Vida Eterna. Esta lição em que Emmanuel coloca o título de Pai e Amigo, ele utiliza a passagem evangélica quando Jesus contou esta história que tem no Novo Testamento a parábola do filho pródigo, e que foi aqui anotada pelo evangelista Lucas. A história é muito simples, onde Jesus faz uma história para que nós possamos ver a grandiosidade de Deus, o quanto Deus é Pai. Fazendo essa história, que foi mais ou menos assim. Um pai tinha 2 filhos, e um deles pediu ao pai a sua parte na herança, para que ele pudesse ir embora. E o pai deu a sua parte, ele foi embora. E ele foi para terras longínquas,
E lá ele gastou todo o dinheiro e veio até passar fome, comendo até comidas de porcos. Mas ele se arrependeu e voltou. E quando ele voltou, o seu pai o recebeu. O recebeu com uma alegria no coração, uma íntima compaixão. E o pai correu até o filho e o abraçou e o beijou. E Emmanuel começa a discorrer sobre esta passagem magnífica, dizendo: é possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Então Emmanuel está falando para nós que é possível que uma falta que nós tenhamos cometido, que esteja sombreando o nosso coração com mágoas ou com outro sentimento não muito bom. O que nos leva ao desânimo, nos impelindo, ou seja, nos impulsionando ao desânimo. Mas Emmanuel continua dizendo: anseias respirar a fé pura. Ou seja, todos nós queremos a fé pura. Muitas vezes a nossa fé é vacilante. Entregar-te aos místeres do bem, contudo, trazes remorso e tristeza. Então nós ansiamos ter a fé pura, entregarmos ao bem, somente ao bem, mas nós estamos sempre com remorsos e tristezas. Continua dizendo Emmanuel: dissipaste as forças da vida. Isto é, nós gastamos nosso tempo, um grande tempo de nossa vida, para coisas que não tinham valor, não é? Extraviaste votos santificantes, isto é, nós deixamos pessoas que nós prometemos amor e carinho. Erraste, caíste na negação. Todos nós erramos, não é? Aí nós erramos, caímos na negação, qual viajor que perdesse a luz. Então ele faz uma comparação que cabe a todos nós. Que nós erramos, que nós extraviamos votos, que caímos na negação e que estamos o quê? Como um viajor que não temos luz à nossa frente. Mas Emmanuel nos recorda: entretanto, recorda a providência divina e reergue-te. Que é para que nós possamos lembrar de Deus. Assim como nesta passagem, Deus está conosco sempre. Ele nunca se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. Diz Emmanuel: o amor de Deus nunca falta. Se ele nunca falta, ele está ali sempre presente. Para toda ferida haverá remédio adequado. Então, se você tem uma ferida no seu coração, com certeza, se você buscar o seu mentor vai dizer para você o que você deve refletir, pensar. Ele não vai dizer o que você tem que fazer. O que deve fazer é o seu livre-arbítrio. Ele não pode tirar o seu livre-arbítrio. Mas se você tem essa ferida, você pode pedir ajuda a ele. Ele vai te dar diversas formas. Agora a decisão é sua. Continua dizendo Emmanuel: para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Então, seja qual for a ferida, tem um remédio adequado. Seja qualquer desequilíbrio, tem sempre o reajuste. E Emmanuel diz: fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do Filho pródigo. Então, este ensinamento do Cristo, ele ensinou como
o Pai nosso que estás nos céus nos vê e está nos auxiliando em todos os sentidos. No Novo Testamento, no final dessa história, o outro seu irmão pergunta por que ele está tratando o seu irmão que lhe abandonou com tantas regalias, não é? E o seu pai diz, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos com a sua volta, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e achou-se. Então Deus sempre se alegra com aquela ovelha desgarrada, aquela criatura que se afasta de Deus, porque o Deus não se afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. E continua dizendo Emmanuel, o reencontro não se deu em casa, com remoques e humilhações para o moço em desvalimento. Remoques significa insinuação maliciosa. Então, remoques é sinônimo de insinuação maliciosa. E Emmanuel então diz que esse reencontro que se deu ali na sua casa, na casa do pai e do filho, não se deu com humilhações e nem remoques. Para o moço em desvalimento, porque o moço estava caído. Ele estava arrependido, o que é mais importante. Porque se não houvesse o arrependimento, é óbvio que o pai não iria receber daquela forma. Mas o pai viu que ele estava arrependido. E é exatamente isto que o nosso pai espera de nós. Para que nós nos conscientizemos do erro cometido. Por isso que Emmanuel diz antes aqui, para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio parecerá reajuste. Então, se nós caímos em desequilíbrio, nós temos que nos reajustar. Não nos penitenciar. Nós temos que arrepender. Porque somente o nosso arrependimento fará com que nós tenhamos uma nova vida. Se nós não nos arrependermos, nós vamos continuar a fazer aquilo que a gente fazia antes, não é? Fazendo talvez até pior. Por quê? Porque amanhã o Pai vai nos perdoar novamente, como este pai aqui da parábola. E não é bem assim. É preciso que haja o nosso arrependimento. O arrependimento honesto para que nós possamos nos reajustar, não é? Continua dizendo, assinalando no caminho de volta, ou seja, o pai vendo o filho no caminho de volta, e quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então o pai foi ao seu encontro. E diz aqui, o pai não esperou que o filho se penitenciasse o rojo. Então o pai não esperou que o filho se ajoelhasse e se arrastasse a seus pés. Não exigiu escusas, não exigiu perdão, não solicitou justificativas, não precisa. E nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Não precisava nada disto. Não precisava. Não precisava que ele se penitenciasse, não é? Então você agora vai ficar aqui trabalhando para você se penitenciar, não é? Você vai não ter essas regalias mais
e seu irmão vai ter porque você fez isso, não é? Ele não impôs condição nenhuma. Por quê? Porque o filho estava arrependido. Ele estava arrependido. Isto é o que é o mais importante. E o pai é como o nosso Pai do céu. O pai apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. É desta forma que Deus espera que nós possamos consertar, não é? Reajustar esses equívocos que nós temos pelo caminho. Porque muitas vezes nós erramos porque não sabemos, achamos que aquela é a melhor opção. Muitas vezes erramos também porque queremos errar, porque sabemos que aquele não é o melhor caminho. Mas mesmo assim, o nosso orgulho, nossa vaidade, ela nos leva àquilo. Aí é realmente o mais difícil, porque nós temos consciência do que nós estamos fazendo. Mas muitas vezes não. Muitas vezes nós não temos consciência. Nós ainda não aprendemos a lição. E muitas vezes nós temos que pagar, entre aspas, o aprendizado com o sofrimento. Meu querido, minha querida amiga, meu querido amigo, muito obrigado por ter me ouvido e espero que a lição tenha sido importante para você, assim como ela foi para mim. Um grande abraço e até mais ver. Muito obrigado.